Espírito, eis-me aqui, envia-me a mim para a sua obra. Diga glória a Deus. Daí em diante dá-se o início do ministério de Saulo, que agora é batizado e se torna Paulo. Começa agora a pregar a palavra de Deus em todos os lugares. Suas viagens messiânicas missionárias com Paulo, com Marcos, com Barnabé e depois com Silas, começa a pregar, começa a anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele fica cativo, ele fica preso em Roma. E estando ele preso em Roma, ele escreve as epístolas. E dentre estas epístolas, uma delas que nós acabamos de ler hoje foi esta. Ele escreveu e deixou escrito: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Diga para Deus. Abra sua Bíblia agora comigo, abre aí. 2 Timóteo 4. Eu contei a história para que você pudesse entender quem era Saulo e depois se tornou Paulo. Agora vamos entender o processo da chamada. Olha o versículo número 1. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuna, quer não corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, estando Paulo preso, o conselho que ele estava dando para o seu filho na fé é seguir o mesmo sistema, ter a mesma visão espiritual. Olha, Timóteo, conjuro-te perante Deus em Cristo, que pregue a palavra insta. O que é a palavra insta? Palavra sem mistura, palavra verdadeira, palavra sem corte. Antigamente se pregava João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é viver nela ou praticar ela. Eu conheço a verdade, mas a verdade não está em mim, eu não vivo na verdade. Conhecereis, ou seja, eu conheço hoje, vou conhecer amanhã, em todos os dias eu vou conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade que é a palavra, ela vai vos libertar. Entenda isso, irmão. Quando Deus usa o se em João 8,36, se, olha que interessante, se o Filho do Homem vos libertar, sereis o quê? Porque se não depende dele, depende de nós. Se eu quiser a libertação, ela acontece. Se eu quiser mudança, ela acontece. Porém, se eu não quiser nada com Deus, se eu não quiser nada com a igreja, se eu não quiser nada com o compromisso da igreja, nem com a igreja, ele permanece da forma como eu estou. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis. Por que muitos estão presos ainda? Presos material, presos ainda no homem, na sua estrutura humana, acreditando no seu potencial humano, deixando as coisas de Deus de lado, se esquecendo do poder de Deus, não guardando mais o seu estado original. Veja o conselho de Paulo: conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, prega a palavra insta. Eu fico imaginando hoje Paulo pregando nas igrejas hoje. Será que ele teria oportunidade de subir em outros altares, alguns altares por aí? Será que Paulo teria oportunidade de pregar Jesus ressurreto? Porque a mensagem não pode mudar. A mensagem, ela é imutável. Se nós pegarmos João Batista, quando ele deu início ao seu mistério, a palavra que ele trouxe
dizer aqui, olha que coisa forte isso. Olha o versículo do 2. Prega a palavra insta, quer seja oportuna, quer não corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Doutrina aqui não é roupa, saia comprida, não é isso. Cabelo comprido, não, isso é costume humano. Doutrina aqui é conhecimento da palavra. Doutrina aqui é sabedoria da palavra. Doutrina aqui é Oséias, capítulo 4, 6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. Ou seja, quando eu tenho conceito, conhecimento de Deus, quando eu acredito na palavra, eu não darei ouvidos a doutrinas e a ensínios de demônios. Porque em 1 Timóteo capítulo 1, a Bíblia vai dizer na boca de Paulo que estamos agora vivendo o tempo da apostasia. E nesse período, já na época de Paulo, muitos estavam dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensínios de demônios. Hoje não é diferente. Quantas igrejas hoje já perderam o estado original, já não falam mais em línguas, já não buscam mais a presença de Deus. Por quê? Porque não querem, porque isso, irmão, para alguns já é coisa antiga. Escute a mesma coisa, a Bíblia vai dizer em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aproximadamente quase 120 homens, estavam todos assentados, e subitamente, enquanto eles oravam, enquanto eles falavam com Deus, o Espírito Santo ele caiu sobre a vida deles, e todos eles passaram a falar em outras línguas, línguas de mistério, língua de poder, língua de glória, língua de graça. Amado me asaue, alagacoma, alagacarabarabalai, acafuquiteca, alagacarabala, acacoma, alagacubicanta, alamantuquiaça, alamantuia, evitaracarabracoma, alagassuriandarai. Vai receber essa graça, vai receber esse poder aí. Lacomão, tepebite, evitaracubicandaragai. Diga glória a Deus. Olha isso, versículo de número 3. Pois haverá tempo, não é tempos, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, o conhecimento da palavra. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entretanto, olha isso, aliás, entregando-os a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre bem, cabalmente o teu ministério. Olha isso. Eu não vou falar aqui o nome da igreja e nem o ministério, mas eu me aventurei em ir, porque o intuito meu era ministrar a palavra, mas eu estava entrando numa casa de pernilongo, do sem imaginar, porque a igreja hoje está perdendo a essência de Deus. Paulo já sabia como ficaria a igreja já na época dele, e ele vem dizendo, vem alertando acerca dessas coisas, e o conselho dele para Timóteo da fé: tu, porém, enquanto você, não olhe para ninguém, tu, porém, enquanto você segue o teu caminho, cumpre cabalmente o teu ministério. Levanta a mão quem tem ministério aqui. Pode levantar a mão. Ah, mas eu não tenho igreja, não. Todo mundo que está aqui, que aceitou Jesus, tem seu ministério. Por quê? Porque nós somos morada do Deus vivo. O Espírito de Deus mora, habita espiritualmente dentro de cada um de nós. Nós somos
E eu lhe provo isso biblicamente. Um dos mandamentos que nós não cumprimos é a abstinência da palavra de Deus. Um dos mandamentos que nós não cumprimos está em Marcos capítulo 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. Quantas almas você ganhou hoje para Jesus? Olha aí. Estamos dentro da palavra ou fora dela? Quantas almas nós ganhamos para Cristo esse mês, esta semana, ou este ano, ou ano passado? A Bíblia vai dizer: cumpre cabalmente, ou seja, com atenção, o teu ministério. Quando nós cumprimos o ministério de Cristo, nós estamos vazando a chamada de Deus em nossas vidas. E nós sabemos que o Messias, o Filho de Deus, ele está para retornar, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja verdadeira. Pastor, qual é a igreja que vai subir? É a Deus Amor? Presbiteriana? A Assembleia de Deus? Não. A igreja que vai subir será um povo redimido, consagrado, santo, agradável a Deus. Não importa a denominação, a placa não importa. O que sobe é a sinceridade. O que sobe, o que nos faz subir, é aquilo que nós plantamos aqui na terra. Se o teu coração é bom, se a tua alma está pura, se Jesus, ele te ama e você, pastor, eu tenho intimidade com Cristo. Se essa intimidade, ela é sincera, ela é verdadeira, então você está prestes a ser arrebatado para o céu. Nem todos serão arrebatados, irmãos. Nem todos serão arrebatados para o céu. Nem todos os pastores subirão para o reino de Deus. Estamos aqui na qualidade de pastores. Estamos aqui para dar a nossa vida a Cristo. Somos errôneos, pecadores, falhos. Contudo, a palavra de Deus, ela que nos lava, ela que nos santifica, porque sem Cristo nada seremos. Nós pregamos pela misericórdia, nós louvamos pela misericórdia, nós estamos adorando pela misericórdia, viemos aqui, estamos aqui pela misericórdia. Nada do que nós fazemos é mérito nosso, tudo é para a glória de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse 3, versículo 8, está escrito que nós perseveramos, a porta se abriu, ninguém pode fechar, porém esta porta que se abre, ela está inserida em Mateus 7,13. Muitos já leram Apocalipse 3 e já decretaram que a porta é material. Não, esta porta que se abriu está inserido em João 3,16. Quando Deus ama o mundo, ama a sua igreja, e Ele dá por amor a cada um de nós o seu melhor, o seu único filho, o primogênito, o seu único recurso, aquele que Ele tinha de melhor para salvar a sua igreja, para salvar o seu povo. Quando Jesus, ele está perdendo o seu corpo, quando Jesus, ele declara: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele declarou: está consumado. Ali se abriu a porta, a oportunidade para nós sermos salvos mediante a palavra de Deus. E está escrito em Apocalipse 3,8: a porta está aberta, a porta
passando por barrancos, batalhas, dilemas, fofocas, levantes, calúnias, ainda assim a igreja está perseverante, ainda assim a igreja está orando, ainda fraco, desanimado, desmotivado, ainda sem talvez fé, ainda meio que baleado, quebrado por dentro, mas ainda há uma chama, ainda há um fogo de Deus, ainda há a essência de Deus que está impregnada na sua alma. Conheça as tuas obras, eis que pus uma porta aberta diante de ti, entretanto não negaste o meu nome, perseveraste até o final. Escute bem, a nossa vitória não está no começo, nem tão pouco no meio dela, a nossa vitória está no final. Diga agora a Deus, aleluia. Diga assim: eu creio que a minha vitória vai chegar. Mateus 7,13. A porta se abre. Só que a porta, ela não é larga. A porta, ela é estreita. Por que ela é estreita? Porque em João 10,9, Jesus, ele vai estar no aprisco para receber as ovelhas. Porque em João 10,9, ele também é a porta das ovelhas. Então, para ir para o céu, vai ter que passar pela continência, vai ter que passar pela revista de Jeová, vai ter que passar, irmão, e ele vai ver quem é e quem não é, vai saber quem faz e quem não faz, vai saber quem pode e quem não pode. Esse negócio de dizer que todo mundo vai para o céu, isso é conversa fiada. Isso contraria o que está escrito. Por que, pastor? Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus: muitos virão em meu nome, dirão que é Cristo. Vai dizer alguns pastores, apóstolos, ministros de Deus: Senhor, em teu nome nós curamos, profetizamos, em teu nome nós temos milagres e maravilhas. Jesus vai passar a revista e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, filhos da perdição, pois eu não vos conheço. O negócio é pagar o preço hoje. Ah, pastor, está difícil para mim. Imagine sem Deus. Ah, pastor, o negócio está estreito. Imagine sem Ele. E vai ficar mais ainda, irmão. Por quê? Porque Jesus está vindo por aí. Qual é a certeza que eu tenho? Que Ele vem. Qual é a certeza que eu tenho? Primeiro, que a palavra de Deus não é mentirosa. Deus não volta atrás naquilo que Ele fala. Números 23:19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se. Ou seja, tudo quanto Ele tem dito, Ele é fiel para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias se ensinou. O que é que você está vendo, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Olha, Jeremias, assim como tu estás vendo esta vara de amendoeira, velo eu cumprir as minhas palavras. Romanos capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Hebreus capítulo 6, a Bíblia vai dizer que é imutável que Deus minta. Ou seja, Deus nunca vai retroceder na sua palavra. Deus nunca vai voltar atrás naquilo que saiu da sua boca. Diga glória a Deus. A pergunta é para mim, que sou pastor. A pergunta é para você que está sentado aí agora. Se hoje fosse o último dia da sua vida, se você vendesse hoje a sua carne, o seu corpo, se você morresse hoje, para onde é que iria a
sua alma? Para onde que ia a minha alma? Para onde que ia nossas almas? Para o céu ou para o inferno? Não existe outro lugar, o céu ou o inferno. Não tem meio termo, irmão. Ou você vai ou você fica. Eu prefiro ir com Jesus. Pastor, o que pode acontecer de eu ficar? Negligenciar a palavra de Deus é uma das coisas que pode fazer crente ficar. Outra coisa que pode fazer crente ficar: fofoca, falácia. Outra coisa: tocar em ungidos de Deus. Não toqueis Salmo 105. Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Zacarias capítulo 2 versículo 8. Ai daqueles que tocar em um dos meus servos, será o mesmo que tocar na menina dos meus olhos. Ei, irmão, tente imaginar alguém fazendo assim, ó, nos olhos de Deus. É quando toca no servo dele. É quando fala mal do servo de Deus. Nenhum de nós temos autoridade para tocar onde Deus não mandou tocar. Não faça, irmão, aquilo que Deus não te mandou fazer. Porque hoje em dia o negócio está forte. Tem um site aí, irmão, que é do cão, do diabo, Satanás. É o site da fofoca gospel. Por incrível que pareça, algumas irmãs nem precisam mais de internet. Ela mesma já é uma ferramenta de Satanás. A ferramenta que está aqui no meu bolso, que pode ser bênção, ela também pode ser maldição, que aqui não sabe usar. O ver me dá, tocou, o celular não é maldição, irmão. Já me fiz dizer assim: celular é do diabo. Não. Do diabo é quem usa para o mal. A pessoa que usa para o mal é do diabo. Celular é bênção. Internet é bênção. A ciência, como diz Daniel, iria se multiplicar. Mas quando você usa a ciência para o bem, ela é bênção na sua vida. Olha isso aqui, ó. Que coisa linda. Microfone. João Batista pregava no deserto. O vento fazia soar a palavra e levava até Jerusalém, na Judéia, Samaria, o som da voz dele. Mas eu fiquei a imaginar o pulmão dele, como ele gritava, como ele clamava a Jesus, como ele pregava a palavra de Deus. Hoje nós temos a autoridade, a autonomia, ou nós temos aqui o prazer, nós temos aqui uma bênção de Deus, de ter um microfone para pregar a palavra de Deus, de ter um altar, de ter uma igreja. Antigamente as pessoas eram perseguidas, elas eram mortas pela palavra de Deus. Hoje nós temos a liberdade para pregarmos a palavra e nós não pregamos. Mas Jesus veio, irmão. A palavra é categórica. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Pastor, quando é que Jesus vem? Dia, hora, mês e ano. Mateus 24, 36. Daquele dia, hora, ninguém sabe. Mas Mateus 24, 42 diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Como que você está em oração? Como que está a sua vida com Deus em oração? Eu estava pregando o pastor Michael no congresso terça-feira que passou, e Deus me deu uma palavra forte para exortar a igreja, porque o povo estava dormindo. Os irmãos não querem saber mais de buscar a Deus. A palavra de Mateus 7 sumiu dos altares. Mateus 7 sumiu dos altares. Todo aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate nas portas, está virando. Jeremias 33, 3: clama a mim
entre você com a igreja. É tempo da igreja ter sua própria oração. É tempo de nós termos a nossa própria intimidade com Deus. É tempo de nós fazermos com Bartimeu em Marcos 10, 45, 46, chamar, clamar Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É tempo de nós meditarmos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele, no seu tempo certo, vos exaltará. É tempo de nós mergulharmos em 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que te chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter nos seus maus caminhos, então eu, Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer nesse lugar, porque foi esta casa que eu escolhi para que nele esteja o meu nome de eternidade a eternidade até a consumação do século. A igreja quer orar? Não quer orar? Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando de todo o vosso. Não é mascar um chiclete, não é conversando, batendo papo, é de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. É quando verdadeiramente nós colocamos o nosso rosto em Lamentações 3:22, no pó, lançando-se no pó como Jó, macerado, pó cinza. É quando verdadeiramente nós nos vaziamos do eu, do posso, do passo, que eu sou, que não, irmão. Nós somos pó, nós somos servos, nós somos nada diante de Deus, nós somos apenas uma voz que clama no deserto. Ninguém faz nada, ninguém pode nada, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Diga glória a Deus, aleluia. Aí quer vitória, não ora, não lê Bíblia, só faz barulho, lata vazia, não tem alicerce, não tem vida com Deus. É os crentes losongos, é o crente oba-oba. Se ela for, eu vou. Se ela fala, eu falo. Se ela louvar, eu louvo. Se ela ficar de pé, eu fico também. Ei, Bidaraçal. É o crente sombra, não tem vida ativa com Deus. Isso tem que mudar, queridos. Olha isso que eu falo aqui, irmão. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 6 meses, pastor Michael, 6 meses que eu aceitei Jesus. Eu fui jogado para fora de uma igreja, porque estava dando glória a Deus algo e incomodava o pastor. Ele me jogou para fora da igreja. 6 meses que eu aceitei a Jesus. Eis que aqui eu estou. Glória a Deus. Sirvo a Deus há 23 anos. Nunca parei nem para sentar, porque se parar, o diabo pega. Escuta uma coisa. Enquanto estou pregando aqui agora, no campo de batalha, no mundo espiritual, há uma guerra contra esse ministério, viu, irmão? É muita guerra contra esse ministério aqui. O Senhor está falando aqui. Enquanto estou pregando aqui, é muita rédeas, espada, lança. É muita guerra. Só que você nunca deve se esquecer dos Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que tem um porém aí. Aquele que habita, aquele não é todo mundo. Aquele é só para aqueles que são motivos.
é só para aqueles que conhecem quem é Deus. Você lembra o que Paulo disse em Efésios 6:10? Revestido de toda a armadura de para que possais resistir no dia. A igreja está passando por esse dia aqui, o dia mau. Mas uma coisa ela aprende aqui, e o Espírito Santo nos ensina que Deus também trabalha no dia mau. Ele não para. Eu não sei porque Deus está levando essa mensagem para o outro lado, mas Ele sabe. Lembra de Davi? Golias tinha arma ou não tinha? Estava armado, sim ou não? O homem Israel já era alto, já era forte, mas mesmo assim ele tinha arma. Lá vai Davi, nas palavras de Deus: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ei, quem serve a Deus não perde uma peleja. Quem serve a Deus não perde não. Você pode passar por luta, pode estar passando por momentos críticos, momentos de batalhas, mas saiba uma coisa, que o Senhor, o valente dos valentes, o guerreiro dos guerreiros, Ele te fará e te colocará como um forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não te alcançarão, não te derrubarão. O Senhor, o teu Deus, Ele vai fazer o que Ele fez com Josafá. Você vai adorar, você vai louvar, e no momento em que você adorar, no momento em que você louvar, Deus te dará a vitória. No momento em que você se guardar, se preservar, Deus te dará a vitória. Diga agora a Deus, aleluia. Escuta, estamos vivendo os últimos tempos. Pode ser, irmão, pode ser que aconteça a terceira guerra, se for da parte de Deus. Pode ser, mas a igreja tem que ficar atenta. Olhai as coisas que estão acontecendo. E eu quero aqui entrar no capítulo bíblico para finalizar a mensagem de hoje. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias em Mateus 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24 para nós terminarmos a mensagem de hoje. Mateus capítulo 24, o versículo de número 6. Eu poderia citar aqui, irmão, mas eu quero falar com os irmãos aqui. Mateus 24, 6. Vamos lá. Olha o versículo 6. Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário, olha isso, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, o que está acontecendo aí, deixa acontecer. Não se preocupe com nada. Ah, pastor, mas a boa pode chegar. Se a boa chegar, deixa estourar. Pode estourar aqui a soma, já vai para o céu direto. Se for de Deus, hein, irmão? Porque se não for, como estoura, já cai do outro lado. É assim que funciona o negócio. Ah, eu não temo a quem pode me fazer mal. Nós temos que temer aquele que tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Escuta uma coisa. É o princípio de todas as coisas, mas ainda não é o fim. Olha o versículo 7. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das. Então sereis atribulados e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações por causa do meu. Olha por que você é odiado aí. Vou falar aqui uma coisa, irmão. Vocês sabiam que não era para acontecer guerra entre as igrejas? Quem sabia disso? Você vê apóstolo contra apóstolo, bispo contra bispo, homens de Deus contra homens de Deus, mulheres, aí vai. Deus da lista onde, irmão? Sendo que na última ceia, Jesus, com um dos que era Satanás, olha isso, forte. Quantos discípulos ele tinha? Quantos? Quantos? Um deles era o diabo. Perceba que Jesus, em todo o tempo, porque era Deus, continua sendo Deus, ele sabia que um deles não tinha jeito. Ele sabia. Um deles era Satanás. Agora procura na Bíblia para mim, onde você achou escrito que Jesus menosprezou ele. Acha para mim na Bíblia onde Jesus falou mal de Judas. Mostra para mim na Bíblia onde você vê Jesus acabando com Judas. Não. Ele tratou ele de igual modo até o final. Sabe por quê? Aquele que é de Deus, ele permanece. Aquele que não é, ele já mostra quem ele é. Jesus não deu a última ceia enquanto o discípulo que era do mal se rebelou. Perceba, quando o discípulo do mal disse, quando o discípulo do mal se rebelou, aliás, Jesus disse assim: olha, um de vocês há de me trair. Aquele que molhar o bocado no mesmo lugar que eu molhar, esse há de me trair. Logo Judas molhou no mesmo lugar onde Jesus havia molhado. E ficou aquela perguntação, aquele questionamento: seria eu mestre? Não. Aquele a quem eu molhar, aquele a quem me imitar. Reparem, irmãos, ele tentou até o último momento estar com Cristo, mas o que estava nele não deixou ele continuar. Muitos estão aqui adorando, mas quem conhece o coração é Deus. Porque com a boca se fala, com a boca se glorifica, mas com o coração testifica o que sai da boca. A boca fala o que está cheio o coração. E depois que ele sai, Jesus chama os 11 e declara: eis que agora eu vos dou um novo mandamento. Quem sabe? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, quando você vê escrito na Bíblia, se levantar nação, reino contra reino, peste, terremoto em vários lugares, se levantará igreja contra igreja, servo contra serva. Ou seja, o mal já está atuando no meio do povo de Deus. A divisão já está atuando no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que a casa dividida não subsiste. Diga glória a Deus. Olha o versículo de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e os matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso é acontecido nas igrejas? Sim. Cumprimento da palavra de quem? Levantar-se-ão muitos falsos profetas. O que é o falso profeta? O que é? Falso profeta é aquele que profetiza e não acontece. Não. Falso profeta é aquele que não testifica o que está escrito. Vou falar aqui abertamente, irmão. Quando você vê igrejas vendendo coisas, é falso profeta. Pega a visão de Cristo, a visão de Paulo, a visão dos discípulos,
E como eles anunciavam a palavra de Deus? De graça eles receberam. E de graça eles depositaram. Eles faziam para Deus. Eles tinham prazer de ver as pessoas resguardadas, libertadas pelo poder de Deus. Ou seja, nesse tempo haverá muitos falsos, enganarão lá, mas aquele que perseverar até o final será salvo. É por isso que eu digo, irmão, persevera até o final. Eu tenho liberdade para pregar hoje aqui o que Deus mandou falar. Porque o ministério não é comprado. O altar não é comprado. O altar é de Deus. O ministério é de Deus e o pastor é de Deus. Quando não é de Deus, já começa a cortar. Já começa a ficar estreito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz impacto, meu irmão. Se você não conhecer a palavra, você será enganado. Muitos dirão o nome de Jesus, dirão que é o Cristo, mas verdadeiramente a palavra de Deus, ela testifica aqueles que são de Deus. E aqueles que são de Deus, eles têm de Deus o discernimento espiritual. Por exemplo, eu sei o que está acontecendo aqui no mundo espiritual, eu sei. Eu sei que a partir de hoje, através desta palavra, a sua conduta vai mudar. Quando alguém te mandar mensagem falando de pastor, falando de vaso, você vai dizer assim: não, irmã, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Eu sei que quando Jesus começar a trabalhar na sua vida, você vai orar mais, vai jejuar, vai ser dizimista, vai ser fiel, vai chegar no horário da igreja. Eita! A hora já estourou. Vou falar aqui algo bem forte. Você sabia, irmão, que quando você passa por essas portas aí de vidro, você nunca pensou nisso, né? Ah, pastor, nunca pensei nisso. Mas tem dois anjos ali, ó. Anotando, olha, fulana chegou agora, Maria chegou 7h15. Ana chegou 7h40 e estava mascando chiclete. Fulana chegou, já foi bater papo com o Beltrano. Meu Deus! Por quê? Porque a Bíblia, irmão, ela é categórica. Todos os cultos, desde quando o pastor abriu esse mistério, estão anotados. As almas que entrou, quantas que entrou. O pastor sabe como eu sei, nós sabemos que nós vamos que ter, irmão, tem que falar. Nós temos que dar conta a Deus por aquilo que Deus colocou em nossas vidas. É por isso que nós somos especiais para Cristo. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Por isso que Deus cabe a igreja assim, com seriedade. Ele bate a hora que tem que bater. O Pai exorta, açoita a todo aquele que ama, porque todo filho tem que ter disciplina. E crente que não tem disciplina é morta. Crente que faz o que quiser, até chuta, bola no altar. Está pensando que tem isso? Nunca eu já vi, irmão. Gente jogando bola no altar antes da pregação, eu já vi. Sai por aí para você vê cada coisa, você fica doido. Mas escuta uma coisa, vou terminar. Guarda o que tu tens. Pastor, não tem nada, mas você tem uma coroa. Essa coroa está em Apocalipse que Deus lhe deu. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube, para que ninguém tire a sua coroa. Quando eu olho daqui, eu vejo coroas. Algumas com pedras brilhosas, outras sem nenhuma pedra, outras com algumas três. Não importa, o importante é ter a coroa. O importante é entrar, irmão, no céu. Ah, mas eu vou morar numa casinha pequena, não importa, o importante é entrar. Porque o inferno é coisa séria. E eu vou terminar minha palavra dizendo assim, irmão. O que Paulo declarou.
2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Você quer ver o que me deixa aqui emocionado aqui? É quando eu vejo uma senhora, uma irmã, que nós conhecemos como Cã, e os sacerdotes, homens como Cã, são cãs, anciãs, com seus cabelos brancos, 40 anos de crente, de evangelho, 30 anos servindo a Cristo, e mesmo em dia de chuva, mesmo em dia de frio, ela está ali com Deus, não perde um culto, fiel, dizimista, ofertante, e aguarda o dia do retorno de Cristo. É isso que Deus quer, irmão. É isso que Deus quer de nós. E eu espero o dia, em nome de Jesus, que Ele volte logo ainda na minha geração. E não vai demorar, meu irmão. Eu creio que Ele vai retornar na nossa geração, porque o negócio aí fora está estreito, e vai estreitar ainda mais. Termino dizendo: quem está em pé, cuide para que não caia. Amém?